Queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula, mais um estudo de processo penal? Meus queridos, na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do inquérito policial. Então nós estamos, na parte 2, tema inquérito. Vimos na parte 1 que o inquérito policial, ele é uma peça de informação que vai servir de elemento para subsidiar a propositura de uma denúncia criminal pelo promotor de justiça. Então o inquérito ele serve para colher elementos de prova no tocante à materialidade de um crime, ou seja, demonstrar que de fato um crime aconteceu, bem como também apontar aquele que seria o possível, o provável autor da conduta descrita no tipo penal incriminador. Então veja que ele é uma peça de informação, é um procedimento administrativo, também denominado de investigação preliminar, e ele é desempenhado, ou seja, ele é instaurado tanto no âmbito da Polícia Federal, quanto também no âmbito da Polícia Investigativa Civil. Então nós finalizamos o tema da aula passada na leitura do artigo 144 da Constituição Federal, que vocês agora já sabem que é de memorização obrigatória para aqueles que almejam carreiras policiais. E na aula de hoje nós vamos justamente dissecar essas atribuições das polícias investigativas, visto que são de fundamental importância para a sua aprovação no concurso público. Então vejam vocês que nós trabalhamos com justiças especializadas. Então veja, a justiça militar, também denominada de justiça castrense, ela é uma justiça especial e ela é constituída pelas Forças Armadas, Exército Brasileiro, por meio de chamado do inquérito policial militar. Então vejam vocês que quando a matéria é vinculada à justiça militar, também denominada de justiça castrense, nós trabalhamos com um Código de Processo Penal Militar, um código especializado da justiça castrense, e também Código Penal Militar. Então veja que a justiça militar nós não aplicamos as disposições do nosso Código de Processo Penal, porque nós temos o Código de Processo Penal Militar. Além da Justiça Militar da União, que é formada pelas Forças Armadas, nós temos a Justiça Militar dos Estados. Como que funciona essa Justiça Militar dos Estados? Então nós temos os crimes dentro do quartel da PM, por exemplo. Quem investiga é a própria Polícia Militar. Então o comandante, ele vai designar uma pessoa encarregada para cuidar das investigações militares, diferente da nossa justiça comum, em que nós temos um inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. Então veja que na justiça militar, tanto da União quanto da estadual, nós temos essas peculiaridades no tocante ao inquérito policial, que nesses dois casos ele é denominado de militar, tá? Também nós temos a Justiça Federal, ou também que cuida da matéria eleitoral, em que a competência em regra para a investigação é da Polícia Federal, e vocês vão achar essas disposições lá no artigo 144 da Constituição Federal, tá? E temos aqui a nossa querida Justiça Estadual, que é a justiça sobre a qual vão recair a maioria dos nossos temas nas aulas seguintes. Então veja, Justiça Estadual, Polícia Civil. Agora, muitas vezes, a Polícia Federal, ela pode, meus queridos, investigar alguns crimes que num primeiro momento seriam de atribuição para a investigação da Polícia Civil. Então, exemplo, crimes comuns,
que possuem caráter de transnacionalidade. Então veja, nesse caso, embora seja um crime que não possui uma previsão específica para processo e julgamento da Polícia Federal, a Polícia Federal irá desempenhar essas investigações. Então veja, lá nessa lei 10.446/02, né, atenção para as carreiras policiais, nós temos essas delimitações. Então aqueles delitos que podem ser investigados, me perdoem aqui, né, é um S, delitos que podem ser investigados pela Polícia Federal. Então veja que essa lei especial, ela esmiuça, ela sistematiza as hipóteses de cabimento que são veiculadas lá no artigo 144 da Constituição. Então vejam vocês, inclusive, que aquele rol do 144, ele não é um rol taxativo que nós vamos ver daqui a pouco. Então olha lá. Na forma do inciso 1º do artigo 1º do 144, ou seja, a lei está dizendo, olha, eu vim regulamentar o artigo 144. Quando houver repercussão interestadual ou internacional, que nós chamamos de transnacionalidade, a repercussão internacional, que foi o exemplo que eu utilizei, que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança públicas, arrolados no artigo 144 da Constituição, em especial Polícia Militar, Polícia Civil dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações. Então aqui está dizendo, olha, que foi o que eu disse para vocês. Embora nós tenhamos alguns crimes que, partindo da Constituição, não são de atribuição para a investigação da Polícia Federal, no entanto, alguns crimes que serão listados na lei, que é essa daqui, poderão ser investigados pela Polícia Federal quando, por exemplo, apresentarem, né, transnacionalidade ou interestadualidade. Então vejam quais são os crimes: sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, artigo 148, 159 do Código. Se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então veja que a motivação desse sequestro, a motivação desse crime foi política, não foi qualquer motivação. Então, se tiver uma conotação política, a Polícia Federal ela poderá investigar esse crime, tá? Depois, formação de cartel, que são esses incisos da lei especial, também poderão ser investigados pela Polícia Federal. Aqueles crimes relativos à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte também. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Esse nome, quadrilha ou bando, agora é, pessoal, denominado de crime de associação criminosa, tá? Está lá no artigo 288 do Código Penal. Então, embora tenha havido a modificação da nomenclatura, tá? O crime é exatamente o mesmo e está em vigor e ele é eficaz. Depois, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então vejam vocês que num primeiro momento, né, a atribuição para processo, a atribuição para a investigação desses crimes seria da polícia,
Civil. No entanto, por uma disposição da lei especial, a Polícia Federal também pode exercer essa atribuição. Dando continuidade ao inciso, tá? Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação criminosa. Lembra, já mudamos o nome, em mais de um estado da federação. Isso aqui, né? Alteração muito recente, então muita atenção na memorização dessa disposição. E aí nós temos no parágrafo único, atendidos os... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.